Alô, alô, boa tarde, pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso último dia da Semana da Saúde Mental, promovido pela Sociedade dos Psicólogos em apoio à campanha do Janeiro Branco. Hoje receberemos a oitava apresentação para falar sobre violência contra a mulher, como chegamos até aqui. A gente vai receber a psicóloga Paloma Afonso Martins, que é nossa convidada e traz esse tema aqui para a gente hoje. Fiquem à vontade para participar ao longo do chat, estaremos atentos aí olhando comentários, perguntas, participações, e vocês podem interagir em tempo real. Pessoal, para ajudar a compreender o complexo tema da violência contra a mulher, é preciso revisitar o passado e olhar os diversos aspectos culturais e históricos que construíram a base do problema que vivemos. Enquanto estamos no meio da pandemia de Covid-19, no olho do furacão, temos um dado que o índice de violência doméstica aumentou durante esse período. E é para falar sobre esses fenômenos e como chegamos até aqui que a gente recebe hoje a psicóloga Paloma Afonso Martins, que é psicóloga pela Unesp de Bauru, especialista em psicologia da infância pela Unifesp e atualmente psicóloga clínica, trabalhando com psicanálise e comunicação não violenta. Ela já está aqui com a gente. Boa tarde, Paloma, como é que você está? Boa tarde, eu adorei essa introdução, me senti muito chique. Muito obrigado, viu, pela tua emoção de agora e pelo teu aceite em vir aqui partilhar um pouquinho, né, disso que você vem estudando, compreendendo, trazendo para a gente. Passo a palavra para Muito você. obrigada. Muito obrigado. Vamos lá, pessoal. Muito obrigada a todo mundo que veio assistir, tirar um pouquinho do tempo para a gente conversar uma questão tão importante, tão delicada, como o colega me apresentou. Eu sou a Paloma, sou psicóloga, e eu fiz uma pesquisa na graduação sobre a violência do racismo contra a violência doméstica. Aliás, a violência do racismo contra mulheres vítimas de violência doméstica, no caso de mulheres negras. Então, eu vou usar um pouco a base dessa pesquisa para a gente conversar sobre o tema de modo geral. Então, como foi colocado aí na introdução, queria ler só uma frase aqui, né, de uma autora chamada Werneck, em 2010. Ela entende que, no meio dessa situação de violência doméstica, o racismo está ancorado no capitalismo, no patriarcado, o que dá uma singularidade histórica, política e também referente à sociedade sobre a qual ele incide. Eu acho importante a gente entender que as coisas vão se misturando, né? Por isso que eu digo que é importante a gente fazer uma retrospectiva e olhar lá para trás para compreender como a gente chegou numa situação tão delicada e complexa quanto a que estamos hoje. Eu vou pedir para que vocês respirem fundo, me ouçam com o coração aberto, porque a gente vai mexer num vespeiro, a gente vai falar sobre coisas delicadas. É muito provável que vocês não concordem com as coisas que eu vou falar e tá tudo bem, né? Como psicanalista, eu entendo que as coisas vão sendo compreendidas através de camadas. Então, no primeiro momento, segura minha mão, entra nessa máquina do tempo comigo para a gente ir lá para trás, né? Conversar sobre vários pilares que são importantes e influentes sobre a situação que a gente está vivendo, e deixa essa ideia repousar aí na tua cabeça ao longo dos dias, tá? Eu acredito mesmo que vai rolar algum estranhamento. Prometo para vocês que eu estou em plena faculdade mental, não estou doida, mas deixa estar, tá? São coisas que, enquanto psicólogo, a gente entende que é muito importante levantar perguntas, levantar dúvidas mesmo, né? Não chegar com regras prontas dizendo o que é certo e o que é errado. Então, hoje o meu objetivo é lançar um estranhamento para vocês, propor reflexões e depois a gente vê o que essas sementinhas vão trazer para a gente conforme vai passando o tempo. Tá bom? Então, eu li esse trechinho para vocês porque ele marca que a gente vai conversar sobre aspectos políticos, e é muito delicado falar sobre política. A gente vai falar sobre machismo, patriarcado, a gente vai trazer algumas coisas sobre feminismo. Em alguns momentos eu vou comentar um pouquinho sobre racismo também, embora não seja o foco do que a gente vai conversar hoje, tá? Então, vamos lá. Uma das primeiras coisas que a gente descobre quando vai estudar violência doméstica é que a dependência financeira do parceiro é um fator de risco para
né, levar à violência doméstica. Então, seria a dependência financeira e a ausência de rede de apoio ou vínculo familiar. Nesse momento, eu acho importante a gente conversar um pouquinho sobre esse conceito, né? O que seria uma rede de apoio? Rede de apoio podem ser relações com pessoas, podem ser hobbies que você tem, pode ser o seu trabalho, uma carreira acadêmica, por exemplo, coisas que você gosta de estudar, se você tem um grupo de pessoas com quem você sai para dançar, que mais? Esportes, né? Então, rede de apoio é um conjunto de atividades e relações que você tem que vão ajudar você a ter uma qualidade de vida. Então, imagina que a gente está falando de uma mesa, ela tem 4 pés, e um desses pés está meio manco, assim, está meio capenga. Então, as outras 3 perninhas ali vão continuar sustentando essa mesa para que ela não seja derrubada. A rede de apoio vai ter mais ou menos esse objetivo na nossa vida. Então, se a gente distribui a nossa energia em diversos pontos, quando um deles estiver um pouquinho delicado, a gente vai poder se apoiar nos outros. A função da rede de apoio, eu gosto de pensar como algo onde a gente vai relaxar, descansar, ter prazer, se divertir e recarregar as energias. Então, em uma rotina, por exemplo, sei lá, normal, a gente tem um desgaste de, sei lá, pegar transporte público, no trabalho, às vezes rolam uns estresses, se você está estudando alguma coisa, às vezes você vai tirar uma nota ruim, você vai poder ficar chateado, né? Então, viver vai incluindo aí, você acorda com uma energia, sei lá, número 8, ao longo do dia, quando você chegar na sua casa, 6, 7 horas da noite, ou às vezes até mais tarde, sua energia vai estar, tipo assim, nível 3, isso é normal, né? Mas o que que tem na nossa rotina, o que que tem na nossa vida que permite a gente respirar fundo, se restabelecer, né? Então, seria essa a função ali da rede de apoio. Com isso, a gente entende que se a pessoa, né, se a mulher, ela não tem uma fonte de renda e ela está, portanto, dependente financeiramente desse companheiro e não tem essa rede de apoio, se ela está em uma situação de violência, como ela poderia sair dali? Quem poderia apoiá-la, conversar com ela, incentivá-la a terminar esse relacionamento? Ela ia viver de quê, por exemplo? Então, esses são 2 fatores de risco que são muito importantes. Então, fica atento, porque quando a gente é pequena, principalmente a gente que é mulher, a gente lê conto de fada, então, tipo, um príncipe vai te salvar, e aí você casa com ele, e depois vivemos felizes para sempre. A gente, de certa forma, recebe um incentivo cultural, historicamente, inclusive, de abrir mão da nossa trajetória enquanto pessoa singular para colocar todas as nossas expectativas e todas as nossas fichas em um relacionamento. O que que acontece? Se esse relacionamento, porventura, não der certo, ou se mesmo ele deu certo por uns anos e agora você não quer mais estar ali, se você investiu sempre nesse lugar, não vai sobrar outra coisa para você. E aí fica com uma sensação de que realmente o mundo acabou. E a gente fica muito vulnerável, muito exposta. Portanto, fiquem atentos nisso. Embora eu esteja colocando aqui como uma coisa grave, existe uma certa romantização disso, como se fosse uma grande aventura, uma baita história de amor, e a gente tem que ficar aí com a orelhinha em pé. Então, não é tranquilo a gente não ter uma renda própria, né, não ter um trabalho, uma possibilidade de ter algum dinheiro aí de forma honesta. Também não é tranquilo a gente não ter rede de apoio. Então, mesmo que você que esteja me ouvindo, independente de ser homem, mulher ou alguma outra identidade, se você está percebendo que você não tem muitas pessoas com quem contar, entenda que isso é uma coisa importante da gente ir atrás, tá bom? Beleza. Por que, então, que a dependência financeira é um fator de risco? Agora que a gente vai começar a entrar em coisinhas ainda mais delicadas. Não sei se para todo mundo é claro essa ligação, essa relação, mas dinheiro na nossa sociedade significa poder. Quanto mais dinheiro você tem, mais escolhas você tem também. Então, você pode escolher se você vai comer, o que você vai comer. Se você não está com vontade de cozinhar, você pode pedir uma comida, por exemplo, no iFood, ou ir num restaurante e comer até você se sentir satisfeito, sem ficar preocupando quanto que vai pesar o seu prato, por exemplo, num restaurante aquilo. Você pode escolher onde você vai morar. E isso implica também até questão de segurança, se o bairro onde você mora tem mais iluminação, se ele é mais perto do centro, se ele está mais afastado. Portanto, se você está privado de dinheiro, se você depende de alguém que te dê para ter acesso ao dinheiro, você está numa situação delicada.
E aí eu queria desmistificar umas coisas também. Embora eu tenha começado falando, por exemplo, sobre racismo, e que essa questão da vulnerabilidade, né, de uma pessoa que não tenha uma fonte de renda, a gente pode acabar tendo uma imagem um pouco preconceituosa de que essa violência doméstica vai acontecer com famílias desestruturadas, em lugares afastados, com pessoas pobres que moram longe, de repente numa periferia, e não é bem assim. A violência doméstica, ela passa em todas as camadas da sociedade, e é por isso que a gente reforça tanto que é uma coisa complexa. Porque se era uma coisa que aconteceria, por exemplo, só entre pessoas pobres, quando as pessoas trabalhassem, sei lá, melhorassem ali de alguma forma a qualidade de vida e a questão financeira, pronto, acabou a violência. Mas o que que tem em comum, então? Por que que acontece em todos esses espaços, né? Quando a gente fala, por exemplo, de famílias ricas, às vezes tem uma questão de tentar preservar o nome da família, a imagem da família perante a sociedade, ou a gente pode ficar preocupado nas consequências que uma denúncia e colocar em evidência que está acontecendo uma situação de agressão, a gente pode ficar preocupado com a repercussão que isso vai ter, se isso não vai estragar a vida da outra pessoa. E aí a gente vai respirar fundo e mexer em mais um desespero, que é a questão de machismo e patriarcado. Por que que a gente vai falar disso? Porque as mulheres são ensinadas a se preocuparem com a imagem da família, de proteger essas pessoas. E se a gente for parar para pensar, se alguém me agrediu, se eu estou em uma situação delicada, por que que eu não vou me preocupar comigo em primeiro lugar? Porque, gente, violência doméstica não é só alguém pegar um copo e tacar no chão porque a pessoa tá brava. Hoje em dia a gente já está mais familiarizado com o nome de feminicídio. Então, tem muitas mulheres sendo assassinadas. É grave. A gente está correndo risco de vida. E por que que em uma situação em que eu estou correndo risco de vida, a minha preocupação vai ser as consequências da denúncia de manchar o nome de quem está me agredindo? Oxe, se a pessoa me agrediu, que venham as consequências, né? Que ela seja responsabilizada. Só que o que que acontece? A gente vai sendo ensinada desde pequenininho, nas entrelinhas. Ninguém vai chegar para você e falar assim, olha, se alguém te bater, fica quieta, não conta para ninguém. Na verdade, é possível sim que algumas pessoas cheguem e falem dessa forma explicitamente. Mas o que eu tô querendo dizer é que algumas mensagens são passadas pra gente de forma que a gente não percebe. Então, como a gente pode dizer se uma pessoa é bonita ou feia? Quando você vai assistir televisão, por exemplo, você vai ter repetidas imagens, né, passando um mesmo, uma coisa parecida, o mesmo padrão. Então, provavelmente na televisão a gente vai ver pessoas mais magras ou com um porte físico mais atlético, assim, pessoas mais fortes. E quando a gente sai na rua para pegar um ônibus, ou vai no centro da cidade, ou vai no mercado, as pessoas que a gente vê não são as pessoas iguais da televisão. Mas foi, de certa forma, a gente vai conseguindo distinguir que aquela imagem da televisão é a imagem de gente bacana, de gente legal, a imagem que a gente deveria tentar alcançar. E isso é complicado, porque vai passando para a gente uma mensagem de que a gente não é tão bom quanto deveria, que tem algo faltando em nós. No meio dessas mensagens que eu estou dizendo, né, que vão sendo reforçadas desde quando a gente é pequenininho, tem essa questão de se preocupar, de tentar proteger o outro, principalmente não, mas assim, inclusive quando esse outro é uma pessoa que está te fazendo mal, né? Então, no caso de famílias ricas, como eu estava dizendo, né, fazendo a associação entre dinheiro e poder. Então, para você conseguir manter esse dinheiro, você tem que estar com uma boa imagem. E nisso, mulheres em situação de violência, quando estão nesse outro contexto social mais favorável, às vezes ficam parando para pensar no custo que isso vai ter, porque isso pode prejudicar várias outras pessoas. E aí é como se a gente estivesse fazendo uma escada de valores e de prioridades, e a mulher não está colocando a sua própria segurança e o seu próprio bem-estar como prioridade. E aí a gente vai pensar em outro valor, né, que é uma mãe que dá tudo para os seus filhos, que coloca a família em primeiro lugar, a imagem mesmo de uma pessoa santa, sem pecado, né? Então, é como se a gente tivesse entendido a associação do que a gente deveria fazer para representar uma mulher bacana, uma mulher admirável. E nisso,
não cabe você se colocar como primeiro lugar, não cabe você investir em si mesma, porque isso vai parecer que é egoísta, você está fazendo alguma coisa esquisita, que feio, você devia estar pensando no seu marido, você devia estar pensando no seu pai, no seu tio, sei lá quem foi a pessoa aí que agrediu, né? Então, são diversas mensagens não subliminares, mas sociais e simbólicas, que vão reforçando o lugar de dificuldade, de que se acontecer alguma coisa com você, mulher, não abra a boca, tá? Outra coisa para a gente pensar, a vulnerabilidade social, ela deixa a situação sim mais delicada, porque se você tem dinheiro, você pode tentar ir para outro lugar, um lugar mais seguro, de repente, sei lá, pagar segurança, pagar um advogado que seja famoso e consiga defender seu caso. Tem outras coisas que vão aumentando, somando em situações delicadas. Por exemplo, um lugar onde você mora, que pode ser um lugar onde você não tem tanta segurança, que você não se sentiria segura para pegar suas coisas e ir embora, ou que você sinta que ter um homem dentro de casa vai te garantir mais segurança. Inclusive, mulheres jovens, né, têm essa preocupação. Se eu for morar sozinha, eu não vou procurar uma casa, porque se descobrirem que ali mora uma mulher sozinha, de repente podem tentar fazer alguma coisa de ruim comigo. Então, é comum que moças se sintam mais seguras para morar em condomínios, em apartamento. Então, nessa descrição que eu estou fazendo, a gente acaba entendendo também que a presença de um homem dentro de casa já vai representar ali algo a mais para alguém pensar se vai te respeitar ou não. E isso, obviamente, é muito delicado. Então, conflitos familiares ali, né, de repente as pessoas dizerem de uma forma sutil que é você que está errada, ou tentarem te convencer, não, mas se você falar mais baixo, se você fizer uma comida gostosa, se você botar uma lingerie, tentando dizer que tem algo da sua possibilidade que você possa fazer para que não seja mais vítima dessa violência. E isso também é um engano, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Questão de intolerância religiosa, por exemplo, né? Então, a gente tem uma dificuldade ainda muito grande para respeitar religiões de matriz africana, por exemplo. Então, se você tá com uma roupa de santo, por exemplo, né? E você vai pedir ajuda para alguém no meio da rua de noite, talvez as pessoas se assustem e queiram dar um passinho para trás e reforce ali um preconceito, né? Não quero me aproximar de você, eu não vou te ajudar. Talvez você tenha procurado essa situação que você passou. Por exemplo, causado, você está mexendo com energia ruim, você fez por onde, etc, né? Preconceitos. Tem outra coisa para a gente pensar, que são as violências transgeracionais. Então, às vezes, uma moça que está sendo agredida pode ter sido criada em uma família onde isso aconteceu com a mãe, com a tia, com a avó, e que várias mulheres passaram por essa situação de violência. Isso deixa uma situação meio delicada, que é o perigo de normalizar esse jeito de viver. Não é à toa que eu estudo comunicação não violenta. Eu acredito que quando a gente fala, por exemplo, engole esse choro, para de frescura, isso não foi nada, é um jeito de negar a forma como a pessoa está se sentindo, colocando ali para baixo do tapete. E isso é muito presente na nossa cultura. A gente não imagina que quando a gente fala uma coisa dessas, a gente está sendo violento com alguém. E isso é uma coisa para a gente refletir. Violência não é só um grito e um tapa ou uma agressão física. É possível você ser extremamente violento com uma pessoa cochichando. Quem nunca viu uma cena assim, né, vamos supor, uma mãe ou alguém ali, um adulto com uma criança pequena, que chega bem pertinho assim e fala: se você não se comportar, eu vou te dar um regaço. E aí a pessoa, né, tá em público, ela vai falar bem baixinho, porque ela não quer que as outras pessoas vejam, né, pode ficar uma situação delicada, ameaça dar aquele beliscão assim, sabe, aquele chutinho discreto, né, isso é para mostrar que a violência vem num olhar, numa ameaça que tá nas entrelinhas. Às vezes, até quando uma pessoa se recusa a falar com você e ela tá com o semblante muito fechado, é como se ela estivesse visando: olha, o clima aqui tá fechando, a coisa vai ficar complicada, né? Então, tem um perigo aí, quando acontece uma violência transgeracional, porque a gente pode acabar em algum pedaço de nós acreditando que é assim mesmo. E se você está em um lugar
E aí eu não estou falando de um lugar físico, tá? Uma região no mapa do Brasil. Mas se o lugar onde você vive, se você convive com pessoas que, de certa forma, passam por uma situação de violência também, você pode acabar achando, se você não tiver oportunidade na sua vida de conhecer outros tipos de relacionamento, você pode acabar achando que é normal. E que é assim mesmo. Ah, mas eu meio assim mesmo. Ah, não tem problema. Ah, porque fui eu que provoquei, né? Então, essa questão transgeracional, ela acaba sendo um ponto delicado. E, lembrando, né, isso pode acontecer tanto em famílias socioeconomicamente vulneráveis, quanto também em famílias que tenham um poder financeiro e tudo mais. São coisas que vão sendo feitas, às vezes explicitamente, às vezes na surdina, sabe? Tipo, esse é o preço para mulheres da nossa família, esse é o nosso papel na tradição, para manter o sobrenome, para manter as aparências e tudo mais. Vamos lá. Quando eu falei a questão ali de machismo e patriarcado, né, acho que é melhor a gente explicar um pouquinho o que isso quer dizer. Existem papéis de gênero, por assim dizer. Quando a gente fala que uma pessoa é mulher, espera-se coisas dessa pessoa, pelo simples nome de é uma mulher. Quando a gente fala que uma pessoa é homem, esperam-se outras coisas, coisas diferentes. Então, quando eu estava dizendo sobre imaginando, né, uma família rica, e que um dos motivos para não fazer uma denúncia, lembrando, né, a relação de dinheiro e poder, que fosse não prejudicar a família e que essa preocupação seria da mulher que foi vítima. Isso que a gente precisa ficar atento, porque que geralmente essa preocupação está com as mulheres. Uma mãe que vai tentar proteger um filho que é um agressor, uma esposa, uma companheira que vai tentar abafar o caso sobre isso, uma avó, enfim. Por que o agressor não para pensar nisso antes? Ah, eu não vou bater aqui porque vai gerar um monte de coisa ruim, né? É um ser humano aqui, preciso respeitar. Ou mesmo pensar nas consequências. Não posso fazer isso porque senão eu serei preso, ou as pessoas não vão mais falar comigo, eu vou ser excluído da sociedade de alguma forma. Isso não é uma coincidência. Quando eu falo de machismo, eu quero dizer que existe uma diferenciação entre o que se espera de um homem e o que se espera de uma mulher, e que esse lugar de proteção, de cuidado familiar e etc., são coisas que esperam-se aí de uma pessoa que seja mulher. E, por outro lado, é meio que aceito e naturalizado um perfil de homem que seja violento. Então, sei lá, a gente acha que homens são mais explosivos mesmo, né? A gente acha que é normal gostar muito de luta, gostar muito de arma, fazer um escândalo enquanto tá jogando, assistindo um jogo de futebol, beber bastante também, né? Então, se uma mulher bebe, vamos pensar nisso, né? Na questão da bebida alcoólica. Se uma mulher bebe e acaba ficando bêbada, isso vai ser provavelmente usado contra ela, né? Ah, mas por que ela não se cuidou? Quem mandou ela ficar bebendo? E essa mesma questão do álcool, ela é usada para defender homens. Então, se um homem acaba violentando uma mulher, ou agindo de forma agressiva com uma mulher, e ele estiver alcoolizado, isso vai ser usado na defesa dele. Isso vai ser argumentado da seguinte forma: ele não sabia o que está fazendo, ele não é assim, né? Entre outras coisas. Então, isso é uma coisa muito delicada que a gente precisa reconhecer. Esperam-se coisas diferentes quando a gente fala de um homem e quando a gente fala de uma mulher. E isso é apagar a individualidade das pessoas. Por que que por ser mulher eu tenho que gostar ou deixar de gostar de coisas específicas? Por que que eu não posso escolher o que que mais tem a ver comigo, né? Outra coisa, quem nunca ouviu a piada do velho rico, né? Ah, porque o meu plano de carreira é casar com o velho rico, que aí o velho vai morrer, eu vou ficar com o dinheiro. Isso também é uma piadinha que está ancorada nessa questão do machismo. Já repeti 500 vezes e vou continuar falando isso, que o aprendizado se dá por repetição. Dinheiro é poder. Quando a gente faz essa piada do velho rico, a gente está querendo dizer que uma mulher não vai ter acesso a dinheiro se não for pela via de um homem que lhe entregue isso. E por que eu estou contando essa questão? Uma das primeiras coisas que a gente comentou aqui na live de hoje é que a dependência financeira do parceiro é um fator de risco para a violência doméstica. Então, como é que a gente articula essas duas coisas? Dinheiro é igual a poder,
e isso está mais ligado a homens do que a mulheres. Vamos voltar então para a parte histórica. Não sei se vocês conseguem usar aí a imaginação de vocês. Vamos pensar no filme Grease, nos tempos da brilhantina. Vamos lá para trás, quando as moças usavam sainha rodada. Que houve e que nas fotos das revistas tinha uma moça super arrumada de salto alto tirando um peru do forno. Essas coisas não são à toa, elas são dados de realidade, manchetes de jornais e revistas que contam pra gente como era a realidade naquela época. Essa possibilidade que a gente tem hoje de mulheres saindo de casa para estudar, para trabalhar, e aí tem moças que não querem ter filhos e tá tudo bem, e tem pessoas que têm uma família tradicional e mesmo assim a mulher consegue, de certa forma, conciliar uma rotina de estudos, trabalho e etc. Hoje a gente pode fazer isso, mas isso foi conquista, isso foi política pública, isso foi batalha, porque antes a gente não podia. Antes, só os homens trabalhavam para fora de casa e o papel da mulher era cuidar da casa e das crianças. Isso faz tempo, mas ao mesmo tempo não faz tanto tempo assim. E eu prometo para vocês que, por mais esquisito que seja eu colocar o raciocínio dessa forma, não fui eu que inventei. Quando eu cheguei já estava assim. E se você estiver se sentindo desconfortável, mais uma vez, tá tudo bem se você ficar com raiva de mim por um dia, vai passar. E a culpa não é minha. E é bom que a gente se sinta desconfortável falando sobre isso, porque uma parte de nós está acusando que isso não é legal, que isso não é justo. Então, essa ideia de que uma pessoa bem-sucedida financeiramente, eu não sei o que vocês estão pensando aí, mas na minha cabeça já veio um homem de negócios. Se eu pedir para vocês pensarem em uma pessoa velha e que tenha poder, a gente provavelmente vai pensar em homens. Eu consigo, e inclusive, vamos parar para pensar também o tipo de relacionamento que essas pessoas têm. Então, imaginando uma pessoa que já seja mais idosa e que esteja bem na vida, que seja uma pessoa, sei lá, influente, eu vou pensar no Bolsonaro, no Michel Temer, no Roberto Justus, e vamos deixar eles por enquanto, né? Todos eles se relacionam, até onde eu me lembro, com mulheres que são mais jovens, e são pessoas que têm ali algum poder, alguma influência. Se eu pedir para vocês pensarem em mulheres que tenham a idade deles, que estejam, assim, nitidamente com traços de envelhecimento e que tenham bastante dinheiro e sejam influentes, em quem vocês vão pensar? Vou deixar um tempinho aí para você tentar fazer uma listinha. Quem estiver assistindo e quiser compartilhar aí com a gente, escreve aí nos comentários. Mas eu acredito que seja mais difícil encontrar mulheres nessa posição, na sua memória mesmo, na sua imaginação, do que com homens. Não é à toa que a gente associa dinheiro e sucesso e uma carreira bem-sucedida, em maioria com homens, porque lembrando daquela época, como eu comentei, em que mulheres não tinham a opção de sair de casa para trabalhar, isso era um papel masculino, isso era um papel de homem. É recente, de certa forma, historicamente, que a gente possa sair de casa e ter essa liberdade. Por isso a piada do velho rico, entendeu? Porque essa associação dinheiro é igual a poder, tem mais uma coisinha aí na lista, que dinheiro e poder são coisas mais masculinas. Para mulheres, se a gente for olhar lá para trás, é família, é cuidado, é casa, é cozinhar, fazer todo esse papel. Não é legal. Então, uma das coisas que a gente precisa estar atento é desconstruir isso. Isso não é uma coisa tranquila. Eu queria mostrar para vocês aqui um livro muito interessante que faz um pouco esse raciocínio histórico que eu estou trazendo aqui. Chama O Mito da Beleza, da Naomi Wolf. Como as imagens de beleza são usadas contra as mulheres. Esse livro é muito bom, tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque... Opa, cadê? Aqui. A autora ela tem uma linguagem bem para chamar nossa atenção. Então você pode ficar em pânico durante a leitura. É importante que você tenha alguém para conversar e poder dividir sobre isso. Não é a única fonte dessa informação que eu estou passando para vocês, mas foi um livro que eu li assim ano passado, de forma mais recente, por isso que eu estou trazendo, tá? Então, quando é que as mulheres saíram de casa e foram para o mercado de trabalho? Nos contextos de guerra. Então, quando eu falo guerra, eu estou falando assim, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial.
Quando isso acontece, todo o contingente de homens que trabalhavam nas fábricas e faziam a indústria funcionar, entraram lá nos aviões e foram para a guerra. Não estavam mais, a mão de obra não estava mais disponível. E aí, deixa eu ver aqui, eu estou tentando... Ah, olha, gente, vocês viram? Eu tomei a vacina. Daqui a pouco eu tô virando um jacaré. Eu tô vendo aqui que a imagem tá um pouco espelhada. Vocês lembram daquela imagem assim? De uma moça que ela tá meio com um macacão, um negocinho vermelho, fazendo... Opa, cadê? Essa pose aqui, falando we can do it, né? Nós podemos, nós conseguimos. Isso foi feito como se fosse horário político, sabe? Uma propaganda dizendo para as mulheres: vamos lá, vamos fazer, vamos ajudar nosso país, né? Venham trabalhar, a gente precisa de vocês, porque, lembrando, a mão de obra ali que fazia essa manutenção da vida econômica não estava disponível. Inclusive, esse pessoal estava morrendo na guerra, né? Quem não estava morrendo voltava com o corpo todo deformado ou com a cabeça maluca, né? Assim, pelo impacto das coisas fortes que eles experienciaram. Beleza. As guerras, elas, se a gente for olhar ali os livros de história, elas começam em uma data e depois elas terminam. E essa galera voltou. No que os caras voltaram, as mulheres meio que pensaram assim, então, mas eu gostei de trabalhar, viu? Não estou afim de voltar para dentro de casa. E agora a gente faz o quê? Porque, vamos supor, você tinha 10 empregos antes e voltaram 5 caras, 5 rapazes ali da guerra, e as mulheres que estavam trabalhando, dessas 10, vai ter vaga para elas? Opa, tá tudo certo aí, gente? Apareceu uma imagem preta aqui, não sei o que está acontecendo. Será que eu caí? Foi uma Alô? falhinha aqui, mas já estamos de volta. Tá Eu tudo tentei colocar certo? o We Can Do It na tela, mas não deu certo. Ah, poxa, que pena, seria bom. Ai, gente, é isso. Eu estava estudando ali no meu artigo, inclusive, gente, depois eu vou passar o link pro Caio para ele deixar disponível para quem quiser ler, tá? Já deixo um alerta, porque ele tem relatos bem pesados. Alô? Tudo online. Ah, Tranquilo. tá. Vamos É continuar. porque a imagem congelou aqui para mim. Enfim, bora lá. Tá normal para você É, agora? não, não tô Ai. mais vendo eu me mexer. A minha imagem travou. Tá, aqui tá normal. Vou conferir no Face qualquer coisa eu te aviso, mas pode tocar o Tá barco. bom, Acredito que tá rolando. vamos lá. Como pano de fundo, né, o que deu a ideia desse ser o tema de hoje foi o artigo que eu publiquei, né, a violência do racismo contra mulheres negras vítimas de violência doméstica. E aí eu estava fuçando lá no artigo, marcando os pontos que eu ia usar para estruturar a nossa fala. Opa, agora eu voltei. E aí não deu, foi só depois que eu finalizei o roteiro que eu pensei, puxa vida, seria legal colocar algumas imagens aqui. Então, quem sabe numa próxima vez que a gente retomar o tema, tem aí as imagens complementares. Então, vamos voltar ali para a nossa máquina do tempo, onde a gente estava falando do contexto de guerra, né? Então, as mulheres foram convidadas e incentivadas com campanhas políticas para voltar, quer dizer, para voltar não, para saírem de casa e assumirem os campos de trabalho, porque as pessoas que trabalhavam, os homens estavam lá na guerra. Quando eles voltam, eles querem o trabalho deles de volta. Só que as mulheres falam, então, mas eu gostei de ficar aqui. E aí rola uma coisa meio complicada, porque eu não quero abrir mão do meu trabalho. Ah, pois quem foi que disse que esse trabalho é seu? Eu gostei de trabalhar, também quero. E o número de vagas que tinha ali disponível para trabalhar não aumentou do dia para a noite. Então, assim, quando eu digo para vocês que hoje a gente tem, nós enquanto mulheres temos mais possibilidade de trabalhar, estudar, embora isso nos sobrecarregue, porque o cuidado do lar e da família ainda está nas nossas costas, não é tão difícil assim dividir, não foi simples, tá? Porque era isso, a divisão não estava sendo feita de forma igual. É o que a gente chama de divisão sexual do trabalho, que é tentar dizer que por a pessoa ser homem ou mulher, ela vai trabalhar com algumas coisas e com outras não. Então, a vida social, né? Outra coisa que a gente pode pensar era daquela novela, acho que Chocolate com Pimenta,
da Globo. Então, quando a gente pensa assim, essas questões de época, era mal visto, por exemplo, que as mulheres namorassem, era aquele namoro só de colocar a mãozinha e tal, né? Homens podiam ficar de noite na rua, beber, ir pro bar, etc., mas para as mulheres isso não era permitido, né? Então, volta para aquela questão que eu estava falando. Quando a gente fala de um homem, de uma pessoa que é um homem, a gente espera algumas coisas. Quando a gente fala sobre uma mulher, a gente espera coisas diferentes. Então, gente, toda essa conversa que a gente está fazendo agora é para explicar um pouquinho essa questão de machismo e patriarcado, né? Que dinheiro é poder e que, como as mulheres não era permitido que elas trabalhassem fora de casa e levassem dinheiro, tivessem uma renda, não é à toa e não é do nada que vem essa piada do velho rico, que é como se a gente, enquanto mulher, não pudesse ter acesso direto ao dinheiro pela via do nosso trabalho. Isso é uma conquista recente. Ah, Paloma, mas você não é psicóloga? Por que você está falando dessas coisas? Porque a psicologia não faz milagre. Eu posso conversar com as mulheres e cuidar da saúde mental delas, dos efeitos que a violência traz sobre a nossa vida, mas a psicologia sem um recorte social, uma psicologia e uma psicanálise que não sejam social, elas não vão servir para nada. O que eu faço com uma pessoa que está me dizendo que mora muito longe do trabalho, tipo, ela fica 5 horas para ir, 5 horas para voltar? Eu vou colocar dois cérebros na cabeça dela para que ela tenha mais energia, eu vou botar um coração a mais, assim, a gente precisa aliar o trabalho psíquico com a questão social também, porque parte do nosso adoecimento vem de questões concretas que a gente vive. Então, uma pessoa que está em um relacionamento abusivo, que vive violência doméstica, a gente vai tentar recuperar essa pessoa, porque ela vai vir para a terapia destruída. E conforme a gente vai fortalecendo, tentando quebrar essa associação de que ela é uma pessoa ruim, que ela é culpada, que ela merece, e que não tem esperança, que não tem outro jeito de viver, que ela precisa desse homem na vida dela, a gente vai tentar recuperar isso, fazendo sempre uma articulação com a rede de assistência social, a gente vai tentar organizar de forma, como é que eu posso dizer? Política mesmo, né? Quais são as questões do SUS, por exemplo, da rede de assistência social que a gente tem para poder tentar complementar e criar uma rede de apoio caso essa mulher chegue para a gente sem ela, né? Então, estou contando toda essa história por causa dessa associação de machismo, patriarcado, de onde vem o que é ser homem, o que é ser uma mulher, qual que é o papel de cada um e por que a violência, por que a, cadê gente? A palavra-chave sumiu da minha frente. Por que a dependência financeira é um fator de violência doméstica. Certo. Outra coisa que é muito delicada, não sei se vocês já ouviram a história da ex-louca, né? Quando eu falo para vocês que dinheiro é poder, tem muitas mulheres que têm medo de fazer denúncia contra homens famosos que as violentaram, porque sabe que essa pessoa tem dinheiro para pagar os melhores advogados, que vai poder usar a mídia a favor dela, e que vai ser construída essa narrativa de que ela é louca ou que ela está tentando se aproveitar da situação de alguma forma. Para a gente que é mulher e para as mulheres que são feministas, é muito esquisito alguém dizer que uma mulher vai tirar vantagem de alguma forma de um homem quando ela faz uma denúncia de violência. Porque até na forma como a gente vê as denúncias, as manchetes no jornal, são sempre o rosto das mulheres que está sendo exposto, o rosto da vítima. Então, junta com essa história da ex-louca, que a mulher está tentando se aproveitar de alguma forma, eu fico pensando, qual o sentido disso? Assim, que vantagem uma pessoa pode ter em se expor publicamente, se relacionando com um tema tão delicado quanto esse de violência? Por que alguém voluntariamente, do nada, fala, não, acho que eu tô afim das pessoas duvidando do que eu tô falando e eu quero que as pessoas digam que eu sou mentirosa. Não consigo imaginar. Quando vem com essa história de que ela vai se aproveitar do dinheiro dele, ela quer ficar famosa, etc., é como se a gente estivesse voltando para a piadinha do velho rico. É como se a gente estivesse voltando para aquela associação. Para que uma mulher tenha dinheiro e poder, ela precisa conseguir isso a partir de um homem. Seja de um homem que ela vai inventar uma mentira para processar e conseguir dinheiro, seja de um velho rico que ela vai casar e vai ficar bancando as coisas, seja de um pai ou de uma família da qual ela é herdeira. É como se o nosso inconsciente ainda estivesse pensando que é muito estranho e não natural que uma mulher tenha sucesso por si só.
E agora já tem um discurso mais recente das mulheres dizendo assim, eu sou o meu próprio velho da lancha, né? Quando eu falei para vocês, para a gente pensar em uma mulher que tenha dinheiro e que não seja jovem, eu lembrei da dona da Magazine Luiza, que eu acho que o sobrenome dela será que o nome dela é Luiza Trajano? Acho que sim. Ela é um exemplo de uma pessoa que conseguiu ter uma empresa muito grande e que ela é o velho da lancha, ela é a pessoa que tem o dinheiro. Lembrando, dinheiro é poder. Mas ela é uma exceção. A maioria dos lugares de poder na nossa sociedade, veja a situação política, né? Por exemplo, o número no Congresso de homens e mulheres, a gente vai ver uma discrepância. Quando a gente pensa em, por exemplo, quais são os cargos mais altos de uma empresa, isso aí não é coisa da minha cabeça, vocês podem dar um Google que vocês vão ver. Vai ter uma discrepância aí sexual também, a maioria vai ser homem, e eu não sei sobre o que vocês pensam, mas eu não acho que existe uma explicação biológica para dizer, não, mas é que os homens são mais talentosos, os homens são mais isso, os homens são mais aquilo. Aí a gente vai voltar para a questão da ex-louca, porque uma das palavras que dizem sobre as mulheres é que ela está histérica, que ela é histérica. E essa palavrinha do ist, ela vem de útero. Então, é como se atribuíssem ao nosso corpo biológico, que por eu ter um útero, isso vai me dar uma desregulação emocional, porque eu vou ter TPM, então eu não estou conseguindo raciocinar direito. Gente, quem que raciocina direito, por exemplo, quando tá vendo um jogo de futebol? Esse é o maior momento de descontrole dos caras, e ninguém fica julgando eles por isso. Então, não é por causa de um útero ou que uma pessoa vai ter controle da sua emoção ou não, sabe? Isso é muita bobagem, isso é uma falácia. A questão do dinheiro, mais uma vez, o dinheiro tem uma função social. O dinheiro não é só para comprar uma roupa bonita, viajar para algum lugar bacana. Sem dinheiro você não vive. Se você não tiver dinheiro, você é visto como menos gente. Então não é apenas uma questão de poder. Você precisa do dinheiro para comer, para ter um banho quente quando tiver frio, para ter um teto na sua cabeça para te proteger do sol e da chuva. O dinheiro está ligado também à subsistência, à sobrevivência. Vocês já viram como as pessoas que moram na rua, como eles são tratados se eles tentam usar o banheiro de um shopping ou de uma loja? Eles são vistos como menos gente mesmo, eles são tirados desse lugar de iguais. Então, é muito delicado, né? Não, o que eu quero dizer com isso, gente, é que não é muito uma opção. Você precisa ter acesso ao dinheiro para conseguir viver, não é uma escolha. Então, isso dá mais uma delicadeza aí para a conversa que a gente tem. E ainda, né, nesse tema de violência contra a mulher, esse tipo de violência, ele não parte de um lugar, por exemplo, quando dois caras vão sair no soco. Quando a gente vê uma situação de violência contra a mulher não está sendo considerada uma igual. E isso não é à toa, como eu falei para vocês, vamos voltar lá para a questão do que se espera de um homem e o que se espera de uma mulher. A mulher vai ficar dentro de casa, vai ficar com a família, vai cuidar dos filhinhos e fazer comida. Os homens vão trabalhar, trazer o dinheiro e sustentar aí financeiramente essa família. Eu espero que quando eu fale isso, vocês pensem, nossa, mas que coisa mais antiquada, que conversa esquisita, porque eu espero mesmo que a gente esteja mais familiarizado com uma questão agora, em 2021, mais de igualdade. Tomara que sou estranho e desconfortável para vocês. Mas, embora isso seja do passado, ele está aqui, ó, opa, essa mão, cochichando na nossa orelha. Esses valores ainda permeiam a nossa cultura, entende? A gente tem uma anteninha que está ligada e está pescando tudo isso de informação. Vamos lá. Então, as mulheres não são vistas como iguais, e quando vai sair uma questão de violência, ele está machucando, sei lá, um rival, algo que é diferente. Não é uma pessoa, tão gente quanto eu, com a mesma humanidade. Sobre isso, né, nós não vivemos boiando numa sopa, a gente é influenciado pela cultura de onde a gente vive, então, é algo para a gente pensar. Quando existe uma atitude hostil para um determinado grupo, para uma determinada pessoa, isso vem
os conteúdos psíquicos, né, de uma pessoa que tá com preconceito, e isso vem tanto de si mesma, da cabeça dela, quanto da cultura onde ela vive. Por isso que eu brinquei, a gente não tá boiando numa sopa, a gente tá numa cultura, e os valores, mesmo que antigos, que ainda não foram superados, vão estar aqui conversando com você. A cultura, então, vai passar esses valores, a gente vai pegar eles para dentro da gente, a gente vai introjetar, tendo consciência disso ou não. Só que isso vai passar por um filtro que é nosso. Então, como eu falei, estou torcendo para que seja estranho para vocês essas coisas que eu estou falando. Porque a cultura está passando uma mensagem e você pode falar, que conversa mais esquisita, eu não quero isso para minha vida, eu não acho isso certo. Que bom. Mas para outras pessoas, e vejam bem, agora eu não estou mais falando de sociedade, eu estou falando de indivíduo. Como a cultura vai conversar dentro da cabeça de cada um. E é por isso que a gente tem que ficar atento. Esses valores são modificados pela pessoa através do seu próprio filtro. Isso é muito importante, pessoal. Se eu pudesse escrever numa lousa, seria isso. Portanto, por conta desse argumento que eu coloquei para vocês, quando a gente vai tentar compreender racismo, por exemplo, ou violência perpetrada contra algum outro grupo, não é no sujeito que está sendo violentado que a gente vai encontrar a resposta. Porque o valor da cultura vai cochichar no ouvido da pessoa que está cometendo a violência e vai conversar com coisas dela. Então, a gente tem que direcionar o olhar para pessoas que estão praticando a violência, para entender o que está fazendo sentido para ela. A resposta vai estar aí. Por isso, para compreender racismo, a gente tem que olhar para a branquitude, para as pessoas que, por determinada cor de pele, estão se sentindo superiores a uma outra raça, entre aspas. E, portanto, para compreender violência contra a mulher, a gente tem que olhar para como os homens estão sendo criados, sob quais valores, e o que está rolando que mantém a situação como ela está. Delicado, né? Nossa, eu sinto um peso, assim, de uma responsabilidade de conversar sobre tudo isso, principalmente nesse contexto político que a gente está vivendo, que é muito delicado, mas a gente precisa fazer essas denúncias, a gente precisa levantar essas bolas. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de psicanálise, rapidinho. Quando a gente fala de uma violência social, ela tem uma divisão, né? Então, todos nós, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, temos uma agressividade, uma destrutividade, e a gente precisa colocar isso para fora. Quando a gente está unido em um grupo, isso é Freud, tá? Quando a gente está unido em um grupo, a gente precisa colocar essa destrutividade de uma forma que não desmanche essa unidade que a gente criou. Porque quando a gente está em grupo, a gente está mais forte, a gente não quer perder essa identidade. Portanto, a gente vai direcionar essa agressividade para fora. Tem uma autora que chama Maria Beatriz Vanucci, e ela fala que é muita ilusão a gente achar que vai conseguir tirar a violência aí da sociedade, e que nessa questão de proteger um grupo e atacar o outro, nem mesmo a instituição do direito, que deveria assegurar a igualdade por meio da regulação dos excessos, né? Então, não pode bater na mãe, não pode beliscar o coleguinha. Nem o direito que tinha que garantir que as pessoas não vão se agredir, nem ele consegue incluir a todo mundo. Isso é delicado. Então, percebam, quando eu estava falando de uma mulher que vai fazer denúncia, dinheiro e poder, e ela fica com medo de levantarem que ela é louca, seja quantos casos de pessoas famosas que você já viu que a instituição do direito não fez nem cosquinha. E a mulher, como eu falei, né, ela tem o rosto dela estampados nos jornais, não é o rosto e o nome do agressor que fica ali. Inclusive, a gente tem um caso recente sobre isso no ano passado, o caso da Mariana Ferrer e do agressor dela, que chama... Gente, eu lembro que o sobrenome dele era Aranha, mas eu não lembro o primeiro nome. De tanto que eu tô falando para vocês, que fica sendo repetido o rostinho da vítima. É meio que isso, assim, a reação quando uma mulher faz uma denúncia, ela é uma segunda violência, ela é muito forte. E aí a gente fica assim, bom, não vão me proteger. Tem muito caso de mulher que aciona a Lei Maria da Penha e que pede
aquele documento, né, para o homem não conseguir mais se aproximar dela, e que não tem uma polícia, uma unidade que vai ficar circulando com o carro para garantir que ele não vai se aproximar. Então, é como se a gente sentisse que, além de sofrer a violência, na hora de fazer a denúncia, que a gente não está sendo protegida, e isso desincentiva que a gente vá denunciar. Portanto, as leis, elas sempre deixam marcas desse exercício de dominação. Para quem essa lei está servindo, para quem, né? Ela está protegendo realmente alguém? É complicado. As relações humanas têm essa questão que eu falei da violência, da destrutividade. Isso não significa coisas ruins. Tem gente que vai fazer campeonato de luta. Para você fazer polidense, por exemplo, tem muitas moças que saem com hematoma porque precisa fazer muita força. Então, tem lugares onde você pode colocar essa vontade de bater, essa agressividade, que vai ser usado ali de forma construtiva, né? Portanto, gente, se a lei deixa essa marca do exercício da dominação, é imprescindível que a gente repense a forma como a gente está vivendo enquanto sociedade, a forma como a gente está organizado. E sobre essa destrutividade que eu estava dizendo, cada formação coletiva vai fazer o seu inimigo, para onde a gente vai jogar essa destrutividade, de forma que não prejudique o grupo. Clássico, Palmeiras versus Corinthians. Palmeirenses vão odiar corintianos, inclusive palmeirenses, parabéns pelo título de vocês aí na semana passada. Então, assim, pode ter uma rivalidade saudável, mas é isso que eu queria lembrar, né? Quando um homem violenta uma mulher, ele não tá violentando um igual. Então, existe um grupo de homens e ele tá vendo alguém ali para onde não tá no mesmo time que ele, alguém para onde ele vai descontar isso daí, que é natural de todo ser humano, mas a forma como você vai colocar essa destrutividade, ela tem que ser pensada. Sabendo que isso faz parte da condição do ser humano, muita inocência a gente achar que é possível construir uma sociedade onde a gente anule essa força. E eu sei que você já teve vontade de torcer o pescoço de uma pessoa que você ama, e tudo bem. Aí a gente vai pensar de um outro ditado, né? Cão que ladra não morde. Se eu estou com raiva e eu posso falar sobre isso, e eu posso colocar essa minha destrutividade de alguma outra forma, essa minha energia vai ser dissipada. Então eu não vou me sentir pressionado e impelido a ir para vias de fato e fazer aquela violência, né? Outra coisa que eu queria dizer, quando toda violência é grave, então a gente não pode se posicionar de forma suave quando isso acontece. Tem um outro ditado terrível, né? Em briga de marido e mulher, a gente não mete a colher. Gente, como não? Se você vê uma mulher sendo agredida no meio da rua, você vai ficar calado, você não vai fazer nada. E se for um cara que você conhece, não dá para você chegar para ele e falar: ô, cara, não faz isso, você exagerou, para com isso. Gente, é super desproporcional. A gente precisa dar nome aos bois, a gente precisa reagir e defender e gritar e denunciar na medida da proporção que a gente está sofrendo a violência. Último alerta que eu queria dar aqui para vocês é que os agressores não são monstros, eles são pessoas comuns. Eles são homens comuns, que têm família, que gostam de tomar cerveja, que gostam de comer macarrão. Eles têm amigos. E essas pessoas costumam não se posicionar porque não querem criar um desconforto. Isso é muito sério. Se alguém estiver contando para você que perdeu a paciência, fazendo piadinha de mau gosto, se alguém apertar o braço de uma mulher por perto, se for uma pessoa que você conhece, pense em uma forma de somar com essa pessoa que está sendo a vítima. Porque se a gente se pronuncia de, para com isso, né, de uma forma suave, ou se a gente, pior, cala, isso significa que a gente está consentindo. É um jeito da gente normalizar a violência e dizer que é assim mesmo. Bom, tudo isso, toda essa conversa, essa viagem no tempo, foi a conversa que eu preparei aqui para conversar com vocês sobre esse tema. Eu sei que é delicado, eu sei que a gente está falando sobre coisas muito difíceis. Parte do que eu estou contando para vocês passa pelo meu filtro, a forma como eu enxergo o mundo, o meu alinhamento político, a minha profissão, a minha condição de mulher. E a minha ideia não é dizer para vocês o que vocês têm que fazer ou deixar de fazer. Eu quero deixar vocês com pulguinhas atrás da orelha. Queria que vocês parassem para pensar sobre isso que a gente conversou. Quem quiser mandar mensagem para mim, compartilhar algum incômodo, pode me chamar lá no Instagram, pode fazer pergunta. Quem tiver curiosidade de saber mais sobre esse tema, depois eu vou deixar disponível para vocês a pesquisa que eu fiz, o artigo. Quem tiver interesse,
procure aqui o livro, né, da Naomi Wolf, O Mito da Beleza, porque ele vai descrever toda essa questão histórica que eu falei, e outros tipos de violência, né, não a violência doméstica, mas outros tipos de violência contra a mulher. É isso, pessoal. Nada do que a gente conquistou foi de graça. A psicologia não faz milagre. A gente precisa articular isso com organização e políticas públicas. E não precisa concordar comigo. Se você acha, por exemplo, que não tem que ter, sei lá, imposto, se reúna com pessoas que têm a mesma visão que você, estudem, se organizem e vão defender aquilo que você acredita. Se você acha que tinha que ter, sei lá, mais imposto, que tinha que diminuir a, sei lá, desigualdade social, se juntem com pessoas que pensam como você, estudem, procurem pessoas que entendem um pouco mais para poder ensinar e vamos tentar fazer essa conquista e essa construção de uma sociedade diferente e melhor de forma articulada. Quando a gente está junto, a gente está mais forte. E é isso. Muito obrigada a todo mundo que ficou aqui, que se disponibilizou para bater esse papo. Espero que tenha sido bom, que eu possa ter agregado para vocês algum valor. E bom final de semana! Sexta-feira, né? Sextou, Paloma, muito obrigado pelo tema que você preparou, apresentou para a gente. Tenho certeza que agregou Eu que agradeço. a muita gente. Acho importante destacar esses níveis ou graus ou tipos de violência, né? Enquanto você foi falando, eu fui lembrando daquele seriado La Casa de Papel, onde Legal. a Raquel Murillo, né, ela acusa, né, o marido de violência doméstica. E o seriado ele não deixa claro, né, até qual nível ocorreu aquela violência, mas tem uma frase dela que eu acho muito interessante, né, que é algo mais ou menos assim, né, o agressor ele não começa, né, te pegando pelo braço, né, te gritando com você, né, mas muitas vezes ele vai pedir, né, para você mudar o seu cabelo, né, mudar o seu jeito de vestir, trocar uma foto, né, no perfil, e você muitas vezes acaba aceitando, né, como ela fala, parece até numa espécie de preocupação dele com a imagem pública dela, qualquer coisa assim. Quando ela vai vendo aquilo, vai virando uma bola de neve, né, e ela vai se submetendo ali às exigências dele. Uma outra coisa que eu quero comentar e vai ser de improviso, então me corrija se eu falar qualquer abobrinha, tem a ver com o fato de eu ter estagiado, né, em 2016 na 6ª DDM, na Delegacia da Mulher, com um plantão psicológico lá. E, bom, a delegacia... Importante. Exato, eu não sei se esse trabalho ainda acontece lá, mas era um trabalho muito, muito interessante, porque a delegacia abria, né, e antes de abrir já tinha gente, né, na porta ali querendo fazer BO, querendo recorrer à Lei Maria da Penha. E, bom, nessas escutas, né, nesse acolhimento inicial que a gente fazia ali com a equipe de psicologia, era visível, né, aquele comportamento incapacitante, às vezes vergonhoso, né, às vezes se sentindo muito culpada, com muita dificuldade em falar do que aconteceu, mas a grande questão é que naquela salinha, né, que a gente fazia aquela escuta para tentar organizar as ideias, antes da pessoa, né, fazer o BO, decidir fazer o BO, a gente tentava, ainda que fosse um plantão psicológico, não teria um tratamento, né, algo de longa duração, mas a gente tentava, primeiro, né, fazer a escuta daquela pessoa, conscientizar, entender um pouquinho o momento da vida, né, as permissividades, o que estava acontecendo, e investigar o próprio ciclo, né, de onde isso vinha, porque eu achei interessante a sua fala da questão de violência transgeracional, né, era muito comum esse histórico de vida, de criação, né, de uma avó que veio de contexto de violência, de uma mãe que veio de contexto de violência, e daquela filha, né, com aquela expressão de medo, com aquela cara de culpa, com aquela fragilidade, dificuldade em relatar, passando pela mesma situação. E de uma forma bem geral, que era difícil também, mas a nossa tentativa ali naquele plantão era com que elas não precisassem, né, da Lei Maria da Penha no futuro. Porque o que a gente via era que muitas vezes aquilo era um ciclo que começava assim, e aí, quando é que você conheceu ele? Como que ele era?
ele era estúpido com a mãe, ele batia no primo. Então, muitas vezes, vinha alguns sinais de agressividade daquela pessoa, né? Muitas vezes, né, essas mulheres recorriam à lei, né, se diziam já divorciadas, mas mantinham ali a mesma propriedade, né, com o marido, dividiam o mesmo teto, ou moravam no mesmo quintal. Então, a nossa fala ali era muitas vezes tentar convidar elas a se posicionarem, o que é muito difícil dentro desse contexto. Mas, repito, o objetivo é que elas não precisassem dessa lei Maria da Penha no futuro. É isso, queria ver se você tem alguma consideração final, queria ver se alguém tem algum comentário ou pergunta, estamos atentos aqui no chat também. E, por fim, Paloma, além das considerações, eu quero que você passe os seus contatos profissionais, se você tem site, rede social, como é que o pessoal te acha. Uhum. Achei muito legal você trazer que em alguns lugares tem esse acolhimento. Opa, tá conseguindo me ouvir? Aqui para mim travou. Estou sim. Tá. Que em alguns lugares tem esse acolhimento para poder receber a vítima que chega extremamente fragilizada por todas essas razões que eu comentei, né? Às vezes, agora que existe uma certa estruturação, porque assim, a Lei Maria da Penha tem esse nome, não é à toa, foi um caso muito grave de violência contra a mulher, a Maria da Penha, e depois de muito brigar, resolveram reconhecer que existe aí essa delicadeza, né? Mas ainda assim, agora que tem um pouquinho mais de estrutura, esse olhar, esse debate, às vezes tem um outro discurso, mais uma violência, que é dizer como você se permitiu passar por isso, se agora você pode trabalhar, se agora você pode denunciar. Mas é isso, é um beco sem saída, né? É uma cilada, porque como eu levantei aqui, quando você vai denunciar, em muitos lugares, Caio, as moças não são bem tratadas. Lá tinha você e uma equipe para receber, para conversar e tentar auxiliar, mas tem lugares em que as mulheres são mais acuadas ainda e desencorajadas a fazer a denúncia, né? Porque a instituição acaba até defendendo um pouco pela omissão, né, os caras que estão aí cometendo a violência. Então, é, assim, muito delicado, né, eu achei muito legal você trazer o seu olhar, o trabalho que você fez, principalmente porque você é um homem e você e outros homens têm que somar com a gente nessa luta, né, a gente não é uma briga só das mulheres, a gente precisa nos ver enquanto iguais e batalhar para que todo mundo fique em paz. O feminismo não é sobre escravizar homens e fazer com que vocês sofram tudo que a gente passou. É aquela coisa, eu só quero paz e sossego, não desejo para ninguém nenhuma situação de violência. Quem quiser entrar em contato comigo, é só procurar psicóloga Paloma Afonso Martins no Instagram e no Facebook. Se eu não me engano, acho que o meu telefone para contato está disponível também nos dois lugares, né? Na bio lá do Instagram, você pode clicar, vai ter acesso à minha pesquisa, né? Ao artigo que eu publiquei, e também é um link para entrar em contato comigo no WhatsApp. No Facebook dá para encontrar ali o meu número. Eu faço posts todos os dias com alguma reflexão para a gente poder melhorar aí a nossa visão sobre o mundo, a nossa capacidade de análise para a gente se orientar melhor. E é isso, eu queria agradecer a vocês pelo convite, a todo mundo que ouviu, e mais uma vez, um bom final de semana. Opa, fiquei mudo. Brigadão, Paloma, mais uma vez. Teu Insta tá aí na tela para o pessoal. Acompanhe lá, viu? Tem bastante conteúdo mesmo. E a Paloma dá bom dia com música. Para quem gosta, essa é legal. Pessoal, essa apresentação vai ficar disponível aqui no Facebook, na sequência, que caso você, né, tenha perdido aí o começo, ou quiser reassistir, ou quiser enviar para alguém, vai estar disponível. E na sequência a gente já coloca também no nosso canal de YouTube. Fiquem à vontade para interagir com a Paloma, para enviar comentários para a gente também, da Sociedade dos Psicólogos. Repito que essa é uma semana totalmente aberta, gratuita, voltada à comunidade para falar sobre bem-estar, saúde mental, estresse, qualidade de vida, violência, autoconhecimento, de uma forma leve, né, com palavras simples. Então, aproveitem que esses vídeos estão disponíveis, enviem aí para as pessoas que vocês acham, né, que podem se beneficiar, aprender alguma coisa com isso. A gente tem encontro marcado hoje à tarde, na verdade, né, no comecinho da noite já,
para fechar essa semana, onde teremos aí os 4 cavaleiros da Sociedade dos Psicólogos para falar numa mesa redonda sobre saúde mental na pandemia. Hoje, 6h30, fechando isso. E, mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até agora. Muito obrigado mais uma vez a participação, pesquisa e as falas da Paloma. Uma boa tarde a todos, fiquem bem. Boa tarde, pessoal. Tchau, tchau.